Olá, gente, meus amigos. Vamos seguir, né, com os nossos assuntos, porque vamos saber hoje, né, sobre esses seres sobrenaturais que tem pessoas que veem aí, né? Então, não é mentira, é verdade que há seres sobrenaturais neste mundo. Mas você tem que saber em quem acreditar, né? Porque abolindo aquelas pessoas mentirosas, doentes, né? Com mentes cheias de pensamentos imaginários ou uso de drogas que também são remédios, né? Ou febre, ou sinusite, ou qualquer coisa que ataca a nossa cabeça e confunde, né? Traz transtorno, né? Então é um descontrole também emocional, psíquico, né? Também. Então existe sim os seres da espiritualidade aqui na Terra, né? Bom, mas isso faz parte do mundo espiritual e são reais, algumas por parte de Deus e outras por parte do adversário, né? O dom do discernimento de espírito nos dá condições de identificar até isso em qual é o espírito que está usando pessoas ou seres, né? Se é por parte de Deus ou por outro lá, né? Adversário do povo de Deus, né? Do adversário de Deus e do povo de Deus. Bom, se quiser receber os meus vídeos em primeira mão, vocês se inscrevem no canal, porque tem muita orientação assim que eu busco através dos meus estudos bíblicos e também na história, né? Comparando com o mundo material, física, quântica, né? Matemáticos, filósofos. Mas acontece que para mim o mais importante é o mundo espiritual. Este mundo físico é que a gente está aqui na carne, passageiro, um mundo visível, palpável. É um mundo, e o mundo espiritual é aquele que é invisível aos olhos daquele que ainda não recebeu os dons espirituais. Porque quem já tem experiência com Deus e intimidade com Deus, né, nada para ele é oculto. Então, existe uma quantidade de espíritos aqui na Terra, até porque o conflito começou no céu. O anjo mais bonito, perfeito em formosura, inteligente, quis dominar o céu, querendo ser Deus, tomar o lugar de Deus. E 1/3 dos anjos o acompanharam. O seguiram, aderiram aos seus projetos ambiciosos de domínio. E Deus os expulsou para a terra, e Lúcifer e seus adeptos estão todos aqui na Terra e eles buscam o controle da vida dos que não temem a Deus e eles conseguem controlar, né? Estamos falando de poderes, de autoridades, de espíritos que têm poderes sobrenaturais causando efeitos aqui na Terra. Isso não é assustador para aqueles que estão debaixo do sangue de Jesus, não, isso não é assustador, porque há poder debaixo desse sangue e Deus nos envia anjos para ajudar aqueles que confiam, né, que creem e obedecem a Deus. É uma realidade que está ao nosso redor, toda a espiritualidade maligna está também por aí, né? Bom, a própria Bíblia, ela nos ensina isso aí. Veja em Efésios capítulo 6, versículo 12, que diz o seguinte: nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados e potestades das trevas, que são hostes espirituais da maldade. Tá lá na Bíblia, você pode dar uma conferida. Há categorias de poder e autoridades no mundo espiritual. Tanto anjos como demônios carregam o título de príncipes, né, e potestades de acordo com a função, né?
Então, a primeira autoridade maligna está no Novo Testamento, que se chama Beuzebu, o príncipe do mal, é o fulano, em pessoa. É o Baal Zebub, o deus de Ekron, né, o que reinava lá, e que hoje existe ainda esse deus e esses habitantes de Ekron, né? Está em 2 Reis, capítulo 1, e no livro de Daniel, um homem que Deus usou para trazer mensagem do povo, para o povo de Deus aqui, né? Está em Daniel, capítulo 10, versículo 13, né? Pode dar uma estudadinha lá, uma pesquisadinha, né? Miguel é um ser supremo, um anjo por parte de Deus, que vem em combate para livrar o povo de Deus. Essas partes bíblicas nos esclarecem o quanto querem nos derrotar. Deus usa os deles para nos ajudar e o do fulano para nos derrotar. E quanto mais somos dedicados a Deus, mais somos perseguidos. Mas Deus nos dá a vitória. Porque eles lá, nosso contrário, né? Do adversário, eles nos detestam. Então não preocupa com eles, não preocupa conosco. Mas não deixe de ser firme com Deus por isso, porque o Senhor também manda anjos, arcanjos, serafins e querubins para nos ajudar a combater o combate, vencer e dar-nos a vitória. Claro que a gente passa por algumas tribulações, mas a gente vence, acaba que a gente é vitorioso porque servimos a um Deus de vitória. Essas partes bíblicas nos esclarecem o quanto querem nos derrotar, né? Mas Deus nos ajuda e a gente é vitorioso. Então, é só orar constantemente. Deus adverte sobre os reis das trevas que controlam o mundo físico, que usa pessoas para nos afastar da fé em Deus, né? O importante é estarmos em comunhão sempre com Deus. Romanos capítulo 8. Então, há o reinado dos anjos, um deles é o serafim, que está em Isaías capítulo 6, versos 2, né? E o anjo, o querubim, que guarda e protege o povo de Deus, está em Gênesis capítulo 3, versículo 24. Que guarda e protege o povo de Deus, né? Está em Gênesis capítulo 3, versículo 4. Em Ezequiel, capítulo 10, o descreve com mais rostos e espada de fogo. E os arcanjos, Miguel, o guerreiro. Muitos vêm, sim, é verdade. E muitos veem eles nas ruas, pendurados em pescoço de pessoas, puxando a pessoa pela mão ou até com o controle da vida da pessoa, ou cochichando no ouvido daqueles que deixam ser controlados e para que eles executem as ordens, né? Mas nos dias de hoje é assim da mesma forma, que a Bíblia é de ontem, hoje e eternamente. E Deus é o princípio, o meio e o fim. Então, enquanto estamos aqui na Terra, passamos por isso até encontrarmos a nossa verdadeira vitória, que é ao lado direito do Senhor, nosso Deus Pai eterno. Então, mas olha, a gente tem que estar sempre preparado, porque os sinais dos tempos estão aí, né? E a gente tem que ganhar nossa vitória verdadeira, que é a coroa da vida eterna. E Deus mandou esse exército celestial nas horas de grandes apertos, das aflições mandados pelo inimigo, né? Está lá em Reis, 2 Reis, capítulo 6, versículo 10. Era como foi com Eliseu, né? O exército da Síria se aproximava e para poder destruir Eliseu e o povo, mas o exército do céu vinha com Eliseu e Eliseu viu. Era um exército com cavalo, carruagens e fogo, elementos de poder. E aí você está preparado para estas coisas? Orem em todo o tempo, estejam sempre em comunhão, porque Jesus breve voltará.
E a gente em comunhão, o mal só tem que fugir. Maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Aleluia. Amém.